Oi, irmãos, então vamos continuar aí, né? Aí estamos aqui no capítulo 28 de Deuteronômio, né? Vamos ler aqui alguns versículos, já lemos alguns. Vimos aí, né, das consequências da desobediência, né? Essas consequências que vieram com a desobediência de Adão e que agora aqui no pacto, né, o Deus de Israel está dizendo para eles, ó, essas consequências aí também virão sobre você. Eu vou defender vocês se vocês obedecerem o meu mandamento. Mas se vocês não obedecerem, as coisas, né, as consequências do pecado vão voltar sobre vocês. Aí no versículo 27, está escrito aqui, ó, o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, né, com hemorroidas, sarna, coceira, de que não possas curar-te, né? Senhor te ferirá com a loucura, com a cegueira e com o pasmo do coração. Olha aí, preocupações, né? Tal, não sei o quê. Pedir, tentar a Deus, né? Preocupação, vamos tentar a Deus para que Deus possa fazer coisas, né? E tal, e coisa que o valha. Então, isso aí, para mostrar a nós, né? Para que a gente possa ter uma boa consciência acerca do que acontece com o mundo, o que pode acontecer com o mundo e está acontecendo, e nós estamos inseridos no mundo, né? O que acontece no mundo sobra para nós, ou pode sobrar para nós. Não necessariamente. O Senhor pode nos defender, mas também pode nos provar, né? Porque nós estamos aqui para sermos provados. E aí, irmãos, aí nós vamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 1, e no versículo 22. E aí a gente vê aqui o quê? Ó? Paulo falando aí para os coríntios. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então tem um tipo de loucura, né, que é diferente da loucura em si, digamos, né? Que é essa loucura aqui do Evangelho, né? Que é a loucura da palavra, né? E, e essa loucura aqui é o quê? Ele está falando aí, ó. A loucura dos judeus é pedir sinal. E a loucura dos gregos, dos gentios, é buscar a sabedoria do homem, achando que essa sabedoria vai salvá-lo de todas aquelas pragas, digamos assim, daquelas consequências que foram ditas, que nós lemos lá em Deuteronômio. Então, são loucuras, né? Porque nós estamos pregando a Cristo crucificado. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, para nós, o poder de Deus e a sabedoria de Deus é Cristo, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Porque eles, né, eles se orgulham da sua sabedoria, né, dos seus bens, das suas coisas, e esquecem do que é essencial, que é a sabedoria de Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, tá aí, né? O que Deus faz para confundir. Quem são as coisas fracas, né, e loucas? Se não é a igreja. Ele escolheu as coisas loucas porque a igreja é loucura para os homens, né? A igreja é fraca, nós somos fracos. Mas Deus usa as loucuras deste mundo e as coisas fracas para confundir as fortes.
Ou seja, usa a igreja para confundir os espíritos malignos, né? Aí Deus escolheu as coisas vis deste mundo, né? Desprezíveis. Que coisa mais desprezível no mundo do que a igreja é que todo mundo fala mal dela e persegue ela, né? Todo mundo, todos os tempos. E as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, né? Para que nenhum homem, nenhuma mulher venha se gloriar perante o Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Então nós estamos falando aí dessas coisas, né? E especificamente estamos falando aí dessa pandemia, né? Dessas doenças que acontecem aí, especialmente da pandemia, porque na verdade algumas pessoas estão se perturbando com ela, né? E nós podemos nos perturbar, né? Se nós sairmos do sério, digamos assim, saímos da boa consciência, certo? Então é o seguinte, quando a gente fala em sabedoria humana, né? Ou quando a Escritura fala de sabedoria humana, ele não está falando da ciência humana em si. Ele está falando daquela ciência que quer, né, descobrir o pensamento de Deus, quer saber, né, o que Deus pensa, que é uma coisa que está impregnada nas religiões, né, e nas outras formas de conhecimento aí que o homem criou, né, e que algumas são até abomináveis diante de Deus, né? Então, a sabedoria é a filosofia, a teologia, né? A teosofia, e vai por aí afora, que são coisas contrárias que defendem, né, ou que têm princípios que são contrários à palavra. Mas tem a ciência, o conhecimento humano, a ciência humana, que o homem adquire com a sua experiência, né? E aí ele acumula conhecimento, não é verdade? Por que ele conseguiu fazer um carro, né? Um carro aí para transportar um ônibus, né? Um caminhão, tal, para transportar pessoas ou coisas. Por quê? Porque ele utilizou um conhecimento, né? Uma ciência, e colocou aquela ciência em prática, certo? Então, o que acontece? Então, são um monte de ciência que o homem criou, né? São muitas ciências. Por exemplo, ele criou uma ciência que cuida do corpo, aliás, várias ciências, né? Especificamente eu estou falando aqui da biologia, né? O estudo da biologia da vida, né? Do corpo humano. Mas tem também a medicina, né? Certo? E a medicina, e essas ciências elas são antigas. Hoje elas estão mais desenvolvidas do que no passado. Ó, por exemplo, ó, aqui no capítulo de Mateus, no versículo 12, por que Jesus Cristo fala isso aqui, ó? Na 9:12. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes, né? Olha aí, as pessoas que são sãs não precisam de médico. Então, e o que a gente pode entender? Claro que ele está falando espiritualmente, mas também ele utilizou uma palavra médico, que é uma pessoa que cuida de doentes, não é isso? Então essa palavra aqui, ó, esse médico aí, ele já existia na época de Jesus Cristo, há 2.000 anos atrás. E muito antes já existia. Porque a gente tem aí, inclusive nas escrituras, né, o testemunho de pessoas que cuidavam, né, das doenças no Egito, não sei aonde, no meio inclusive no meio do povo hebreu, né? Então os médicos são para cura dos doentes, né? Não é isso? Bom, mas e aí a igreja, onde é que ela se localiza nisso? Bom, a igreja ela tem, nós estamos vendo aí. Nós vimos lá em Deuteronômio que o Senhor disse o seguinte, ó, as bênçãos vão cair sobre você se você obedecer, né, com boa consciência, com zelo, os mandamentos que eu dei para você. Se você obedecer com zelo e com boa consciência,
Então eu vou lhe livrar de todas as consequências do pecado e da transgressão, né? Eu não vou livrá-lo do pecado, porque isso aí é problema seu. Mas se você me obedecer, eu vou lhe livrar das consequências do pecado. Vou parar por aqui e volto em seguida para a gente continuar aqui com a nossa, meditação.